É novo visual. Agora eu tô aqui só com bigode. Raspei a barba e deixei só o bigode. Enfim, bora ver se eu vou aderir a esse visual novo. Bom, no vídeo, né, no título, eu não sei ainda qual vai ser o título do vídeo, mas vai ser algo como posições ateístas, posicionamentos ateístas, teses ateístas, ou sei lá, alguma merda assim. Né, que no caso eu vou aqui, né, defender minha descrença, com base em alguns pontos aqui que eu vou abordar, que no caso não serão pontos muito bíblicos, só um aqui que é mais ou menos, mas enfim, não serão pontos muito bíblicos, porque eu não li a Bíblia, e também não serão pontos muito na questão de moral ou ética, porque no caso eu vou fazer vídeos separados para isso. Eu vou aqui abordar mais sobre Deus mesmo, um Deus genérico, digamos assim, mas que ainda assim, mesmo abordando aqui uma partezinha da Bíblia, eu vou trazer um Deus genérico ainda. E mas que age, o Deus genérico pessoal, no caso. Enfim. Enfim, vai ao decorrer do vídeo aí. No caso, mas sobre o vídeo da Bíblia, focado na Bíblia, eu vou fazer só depois de ler a Bíblia, né, no caso. Ou então, enquanto estiver lendo a Bíblia, que é isso que eu pretendo fazer. E sobre a ética e moral, sobre essa parte mais filosófica e tal, eu vou fazer outro vídeo depois, né? Inclusive, eu quero até ler esse livro aqui que eu comprei, que é o do Jean-Paul Sartre, que é o Essencialismo é o Humanismo, que no caso eu já tenho minha posição já sobre essas questões ética e moral já, desde já, né? Mas acho que esse livro aqui vai me ajudar um pouco, talvez até discorde alguns pontos aqui, ou sei lá, vamos ver aí, enfim. Quero fazer depois de ler isso daqui, porque sei lá, enfim. Bom, no caso eu vou abordar aqui 5 pontos sobre questões de Deus e de sobrenatural, principalmente, também. E no caso, vai decorrer aí dos pontos aí que eu vou abordar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a questão de o sobrenatural pessoal, que vai na pessoa. Que no caso seria aqui que eu escolhi para abordar milagres e possessões demoníacas. Bem, primeiro sobre milagres. Bom, acho que é meio óbvio até esse ponto que eu vou falar, que é basicamente sempre é mais plausível, mais provável de ter acontecido algo improvável do que impossível, no caso sobrenatural agir. Algo improvável, tipo um erro médico, ou um acaso de alguma outra coisa ter curado a pessoa, enfim, ou até mesmo múltiplos erros médicos terem ocorrido e corroborado com um resultado que não é o vigente da pessoa. E depois a pessoa se cura daquilo e fala que é um milagre, mas não, na real sempre vai ser outra coisa que não envolva o sobrenatural. E na verdade, sinceramente, até um deboche, né? Que eu posso dizer, que eu acho que até que é meio infantil a pessoa pensar que não, é mais provável ter sido algo que quebra as leis da física e da lógica, ter me curado, do que só o médico ter errado ali o diagnóstico, ou até mesmo múltiplos médicos, né? Porque também tem a questão de que quando um médico faz um diagnóstico, é mais provável que o médico posterior que refaça isso também vá na mesma linha de pensamento daquele médico lá, né? Porque o mesmo que, meio que o viés de confirmação, ou meio que o ideal já está estabelecido, aí a pessoa já segue, já meio que, ainda assim, ainda que psicologicamente não sabendo, mas ainda assim segue aquilo ali para dar o diagnóstico que já deu. Ou algo do tipo, enfim. Eu não sou muito, não sou nem um pouco, aliás, da área médica, né? Mas eu sei que tem essas paradas aí, nesse meio, né? Então, ainda assim, né, a pessoa acha mais provável que foi um ser sobrenatural, superpoderoso, onipotente, que curou ela em vez de só um erro médico ou algo improvável de ter ocorrido. Eu diria até que é algo meio infantil de se me pensar, mas beleza. E bem, para ilustrar aqui meu ponto de que sempre é mais provável ser algo plausível do que impossível, ser algo possível, mais improvável do que impossível, melhor dizendo, vou mostrar aqui um caso real, embora eu não vá saber relatar aqui super detalhadamente nesse caso, mas enfim, basicamente um dia aí um homem, acho que nos Estados Unidos, sei lá, estava correndo, porque ele fazia caminhadas matinais e tal, ele tinha muito essa rotina. No caso, um dia, esse homem que corria muito na floresta e tal, fazia caminhadas matinais, um dia ele sentiu uma dor no peito. Meu peito tá doendo. Vou ir no médico ver o que que é. No caso, o médico, enfim, ou vários médicos, sei lá,
chegaram à conclusão, através do raio-x, que tinha um negócio lá no pulmão dele. E ficaram desesperados. Nossa, um tumor no pulmão, né? E tal. Aí foram às pressas fazer uma cirurgia nele para remover o bendito pulmão. Por que bendito? Porque na real não era não era, quer dizer, pulmão não, o bendito tumor. Mas por que bendito? Porque na real não era um tumor. Quando abriram lá o corpo dele, viram que no pulmão dele jazia um pequenino pinheiro lá no pulmão dele que cresceu de uns 5 centímetros. Algo tipo assim, por aí. E no caso foram lá, removeram o pinheiro, né? Tava lá. Depois costuraram e tal, enfim, terminaram o procedimento médico. E foi isso só que aconteceu. Ou seja, no caso, eles diagnosticaram, né? Não sei se seria o termo correto de diagnosticar nesse caso, mas enfim. Que era um tumor e na real era um pinheiro. Então crescendo lá no pulmão do cara. Ou seja, era algo muito pior que eles achavam que era e na real era algo muito menos nocivo, né? Bom, agora eu vou fazer um caso hipotético aqui e no caso vou tirar a conclusão que é uma conclusão meio óbvia. Supondo que esse cara, sei lá, por alguma razão não quisesse fazer a cirurgia para remover o tumor dele lá e quisesse ficar com o tumor, sei lá. E aí depois ele fosse rezar para Deus, para a família, fosse à igreja várias vezes, pro padre, pro pastor, enfim, sacerdotes lá, e orasse lá por ele e tal e tal. No caso, dentro do pulmão dele, provavelmente, né, suponho, o pinheiro ia morrer, porque lá não tem luz solar para ele fazer fotossíntese. No caso, ele se desenvolveu um pouco no pulmão, porque lá tem umidade e tal, lá tem ar, né? Tem ar para ele respirar e tal. Mas ele provavelmente, né, não iria sobreviver por muito mais tempo lá no pulmão do cara, né, e tal. Porque não tem luz. E aí, supondo que esse pinheiro iria morrer lá, iria se decompor, né, as bactérias iriam comer ele, ou então o pulmão talvez fosse absorver, eu não sei como é que funciona, como é que funcionaria isso, né? Algo bem interessante de se pensar até, sei lá. Mas, sei lá, esse pinheiro lá iria sumir no pulmão dele. E aí depois dele orar, rezar, ir para a igreja, ver o padre, pastor, sacerdote, enfim, depois ele pararia de sentir a dor no peito, e aí iria ao médico de novo. E aí tiraria o raio-x. E aí depois veria que depois do pinheiro ter se dissolvido todo ali no pulmão dele, veria que não tem mais nada. E aí ele falaria: Nossa, um milagre! Né? Com certeza ele falaria isso. E certamente todo mundo lá ao redor dele, que convive com ele e tudo mais, que também vai à igreja, então falaria: Nossa, um milagre, Deus ajuda na vida dele. Uau! E aí, certamente os médicos lá falariam: Nossa, um caso médico impossível de solucionar, sei lá, coisa do tipo. Caso ele não fosse fazer cirurgia antes. Aí ele daria nisso. No caso, sairia mesmo como se fosse um milagre, mas não foi um milagre. Foi algo improvável de ocorrer, não impossível, basicamente. E no caso, sempre, todas as vezes que ocorre um caso desse, de milagre, sempre foi algo improvável. Nunca um sobrenatural. Nunca algo impossível. Nunca. Tanto é que eu nem trouxe isso aqui, mas já vou complementar aqui. Tanto é que já fizeram pesquisas, tá? De milagres, e no caso, milagres ocorrem em uma proporção muito parecida, ou quase exatamente parecida, igual, quer dizer, quase exatamente igual, em todas as pessoas. Todas, independentemente de religião ou de descrença, no caso, ocorrem milagres na mesma proporção, basicamente. Se uma religião fosse verdadeira, certamente os milagres apareceriam mais numa religião do que noutra, ou numa descrença. Quanto mais numa descrença, né, no caso. Mas não, isso não acontece. Porque no caso, esses milagres são apenas coisas improváveis que podem acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E também, né, podem só não ocorrer coisas boas como também ruins. E no caso, eu vou aqui linkar com a possessão demoníaca, que basicamente possessão demoníaca é o seguinte: pode muito bem ocorrer, né, de uma pessoa estar ali e do nada surgir uma doença repentina nela e, sei lá, matar ela, por exemplo. Pode muito bem surgir isso a qualquer momento, com qualquer pessoa. Inclusive, eu não sei se isso é verdade,
Mas vamos para ilustrar aqui. Se eu não me engano, o sistema imunológico do seu olho, do nosso olho, é diferente do nosso corpo normal. E se por acaso, do nada, o nosso corpo reconhecer o nosso olho aqui como um invasor, porque o sistema imunológico dele é diferente, nosso corpo pode nos cegar do nada, só porque sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se doenças fisiológicas podem ocorrer do nada, entre aspas, né? Podem ocorrer de repente assim, inesperadamente, por que doenças mentais não poderiam ocorrer também? Que é basicamente o que toda possessão demoníaca é. Uma doença mental, um transtorno mental ocorrido espontaneamente, assim, de repente na pessoa, sempre. Se tem loucos que acham que são Napoleão, que acham que são Einstein, que acham que são sei lá o que, não sei o que, se acham que são Jesus, né? Também se tem tudo isso, então por que não poderia ter um louco que acha que está possuído por um demônio? Por que não poderia? Mas é isso que acontece. Tem até pessoa que do nada tem um transtorno mental que acha que o pau tá sumindo. Por que não poderia ter um transtorno mental que acha que tá possuído por um demônio? Eu acho que isso é até uma coisa meio óbvia, pra ser sincero. Sei lá. E no caso, de novo, que nem os milagres, é muito mais plausível, provável que a pessoa tenha um transtorno mental repentino, uma doença mental repentina, do que um demônio do nada ter invadido a pessoa. Tanto é que tem até que. Caralho. Tanto é que tem até aquela piada, né? De, poxa, por que, que o demônio não invade o presidente? Não invade não sei quem lá, poderosão, não invade logo o seu Zé, lá de Chique Chique, Bahia. De repente, assim, do nada, só porque sim. Porra. E no caso, não existe nenhuma razão plausível para eu acreditar que seja mais provável ter sido um demônio ou ter sido um milagre do que ter sido algo natural, improvável de acontecer, né? Outra coisa que não era um tumor, algo do tipo, que não era um câncer, que não era uma doença assim, ou outra coisa que não era, outra coisa que seja um transtorno mental repentino, sempre. Não tem por que eu acreditar que seja mais provável ser isso do que um algo com que é sobrenatural. Não tem porquê. Pois bem, agora o segundo ponto, que no caso se diz aqui retroatividades, que é basicamente assim. Você tem um ponto que você não muda nem a pau. E no caso você tem coisas estabelecidas nesse ponto. Só que no caso, com o passar do tempo, essas coisas estabelecidas nesse ponto, ao redor do ponto, são refutadas ou formuladas e no caso não são mais válidas. Ou seja, você meio que reformula, você meio que retroage aquilo ali, aqueles pontos que você teve para poder continuar nativa no seu posicionamento. Isso é retroatividade. Retroagir para continuar nativa, basicamente. E no caso é basicamente isso que acontece com as pessoas quanto à Bíblia, né? Que é, por exemplo, pegar fatos científicos, descobertas científicas, pegá-los e aí encaixá-los na Bíblia e dizer que não, olha aqui, a Bíblia sempre esteve escrito isso lá, sempre esteve isso lá. Nós que não sabíamos, quando é óbvio que não. Inclusive, algo até interessante de se falar é que esse movimento de pegar qualquer coisa assim da vida real e moldar para se encaixar na ficção pode ocorrer com qualquer livro religioso, qualquer um. O Alcorão, outros livros aí que eu não sei o nome, do budismo, dos sutras védicos, do hinduísmo, qualquer coisa assim. Você pode só pegar aquilo ali e dizer, olha só, isso aqui na significava isso aqui, que dizia isso daqui, e aí sobre, e vai nesse capítulo aqui, ó, nas páginas, olha aqui, isso aqui significa isso daqui também, ó. E encaixa tudo ali do jeito que você quiser na sua narrativa. Molda assim do jeito que você quiser mesmo. Qualquer coisa ali serve para dizer, ah não, isso aqui na real era isso aqui o tempo todo. Nós que não sabíamos, agora nós sabemos, porque isso aqui se fez agora na vida real, e agora sabemos que isso aqui da vida real, na verdade sempre esteve aqui no livro aqui sagrado, sempre. Uau! Isso pode ocorrer com qualquer livro. O que faz da Bíblia um livro qualquer. Porque se a Bíblia fosse um livro especial, digamos assim, ela teria um diferencial, pô. De ser lá aquilo que realmente se revela com o passar do tempo, não aquilo que se molda interpretativamente com o passar do tempo, igual qualquer livro. Por exemplo, agora você está aqui alguns exemplos. O firmamento, o bendito firmamento. No original, disse que lá
firmamento é um negócio sólido em cima da terra, que no caso é para separar as águas de baixo, que são os oceanos, das águas de cima, que seria o azul do céu, que no caso eu achava que o azul do céu era um mar também. É no caso lá na Bíblia, quando Deus abre as comportas do firmamento, acontece o dilúvio de Noé, né? Porque, tipo, sei lá, uma porta, abre assim, a porta de cima, e aí dessa água de baixo, o azul de cima, no caso desse o azul de cima que é a água, inunda tudo. Não é a chuva, no caso. Mas aí, como hoje sabemos que não existe esse firmamento, né? Então interpretamos como não, era uma chuva, mas não, não era a chuva. Era a comporta do firmamento, sólida, que tinha água de cima. Enfim, né? Mas aí tem que interpretar de outro jeito agora, né? Porque aí meio que vai mal. E também temos o fator aqui da evolução. Tirando quem nega a evolução, né? Que aí é foda. Mas eu sei muito bem que existe a interpretação da evolução dentro da Bíblia. Que no caso, eu já vi também uma vez um cara falar que não, porque lá fala que antes era trevas. E aí teve luz, e que no caso interpretou que essa luz era um meteoro que matou os dinossauros, ou sei lá que porra. Que enfim, que a joia é idiotice, sinceramente. E também quem fala que tem dinossauro na Bíblia, que não tem. Não tem. Fato. Não tem nenhum dinossauro na Bíblia. E também não pode falar, não, nem venha falar que, ah não, mas dinossauro é um termo moderno. Não tem nenhuma descrição de réptil gigante na Bíblia. Não tem réptil grande, bípede, que anda de duas patas. Não tem. Então, pronto, não tem dinossauro na Bíblia, fato. E no caso, existe a passagem da evolução da Bíblia, que no caso seria o barro, né? No caso, Deus moldou o barro para formar o homem. Que no caso, essa modulação, que se diz, enfim, não sei. Essa fazedura ali do barro seria a interpretação moderna que diz que a Bíblia já falou da evolução. Que no caso é bem forçado nisso aí. Mas no caso, não, né? A interpretação original do que o texto realmente queria dizer e todas as coisas corroboram com isso é que de fato o homem veio do barro. Simplesmente assim. Que no caso esse dito, né, advém de outros mitos que anteriores à da Bíblia, a de Gênesis e tal, né? No caso, Bíblia, mitos lá da Babilônia, eu não sei, Suméria, né? Se eu não me engano. Enfim, posso estar errando alguma coisa aqui, mas é para relevar. No caso, os mitos vêm de lá e trouxeram para cá também. No caso, eles interpretaram que literalmente vem da Terra, né? O homem. No caso, também tem a questão que falam que muita gente fala que, não, mas os elementos da Terra são iguais aos do ser humano. Sendo que não, né? O ser humano não tem, o ser humano tem carbono, a Terra não tem carbono, por exemplo. E também parece que o barro, por exemplo, tem. Não lembro agora do elemento. Mas enfim. Não vou lembrar agora, mas o barro tem elementos que no corpo humano não tem também. Enfim, né? Interpretação forçada aí para encaixar o fato da ciência na Bíblia. Sendo que a Bíblia nunca falou disso. Nem teria como falar, porque os seres humanos que inventaram essa história não sabiam desse fato. Achavam que tudo tinha sido pronto, criado na hora, ali no momento só, né? E no caso, esse fato aí também corrobora depois com a interpretação do sacrifício de Jesus, que no caso, Jesus ali sacrificou-se para perdoar todos os pecados desde o pecado original. Só que no caso, o pecado original nunca ocorreu, porque Adão e Eva nunca existiram, né? Aí, no caso, interpretou-se então que, não, é para perdoar todos os pecados do homem desde sei lá quando e tal. Desde lá atrás. Mas no caso, não tem um momento ali que acontece, né? Da coisa. Então só deixou, tipo, apertando os pecados e tal. Mas não tem mais o fator pecado original, necessariamente, nisso. Porque Adão e Eva nunca existiram. Enfim. E também tem uma parte que eu vi, né? Que é até que famosa. Essa parte que acho que Paulo diz numa passagem lá que, essas coisas aqui, não sei o quê. Não sei se foi Paulo ou João no Apocalipse, sei lá, que diz que essas coisas aqui ocorrerão ainda nesta geração, né? No caso, na geração do autor que escreveu o texto, não na geração de 2025,
nem de 2020, nem 2026, nem de 2100, nem de nada. Naquela geração de 2000 anos atrás. Mas no caso, isso não ocorreu, né? E aí, como isso não ocorreu, teve que interpretar de novo, fazer a retroatividade. Poxa vida, isso aqui não ocorreu. Logo, na real, era outra coisa que queria dizer. Para conseguir manter ainda dizer que vai acontecer aquilo ali. Mesmo não tendo cumprido o prazo que estava escrito. Aí uma vez, quando eu pesquisei um pouco sobre esse assunto, um tempo atrás, é no chat GPT, mas enfim, dá para tirar uma discussãozinha aqui. Que no caso eu perguntei um trecho lá de Paulo também. Não, mas esse trecho aqui de Paulo específico, é a palavra de Deus mesmo ou é só a opinião de Paulo? Não lembro agora que trecho foi, mas foi uma coisa assim que eu perguntei. Aí no caso lá falou que não, é a palavra de Deus mesmo segundo a fé cristã. Aí beleza, mas no caso, então essa parte aqui de nesta geração também não seria a palavra de Deus? Então Deus não cumpriu a palavra dele? Aí no caso, falou-se que não, mas no caso aqui o cristão interpreta como se fosse um erro humano de Paulo mesmo, vindo de Paulo, não foi de Deus, veio de Paulo apenas. Né? Foi uma empolgação, algo assim, eu não lembro agora qual foi o termo que usou, mas. Aí no caso, quando a palavra não se cumpre, foi. Ah, não, isso aqui foi um erro humano. Foi Paulo se confundiu, alguma coisa do tipo. Quando ainda assim pode se cumprir, ou sei lá, um ensinamento e tal, uma regra, aí não, é a palavra de Deus mesmo. Aí sim é de Deus. Quando não tem como ter a falsibilidade, é de Deus. Quando tem como ter a falsibilidade, é erro humano, a empolgação humana ali foi feita pela mão do homem, não pela mão de Deus, né? Bem retroativo. E também uma passagem na Bíblia que diz que os fiéis de Jesus que seguirem ele, que crerem nele, farão obras maiores do que ele. E lá se refere a obras maiores, como curar cegos, né? Fazer cegos enxergarem, curar leprosos, fazer, não é cadeirantes, é aleijados andarem e tudo mais. No caso, bastaria crer nele para fazer as obras maiores do que eles, porque ele iria, porque isso irá glorificar o Pai e ele ficará junto dele, lá com o Pai, né? Então, algo do tipo, eu não sei exatamente, né? Mas no caso, e como isso não acontece, né, evidentemente, nenhuma religião isso acontece, nunca, né? Pelo menos não com uma, não com a frequência assim que dê para constatar que é causada pela religião. Não tem uma metodologia para poder dizer que, olha, isso aqui mesmo. Não tem. É só um caso ou outro aleatório. Né? Que no caso vem do improvável, não do milagre. Claro. E no caso, como isso não acontece, tem-se que fazer a retroatividade e dizer que não, obras maiores é espalhar o cristianismo no mundo, sendo que não tem nada disso na Bíblia, mas beleza. Né? Fazer a interpretação para tornar a Bíblia válida ainda, nesse caso. Porque os fiéis não fazem milagres. Nunca fizeram e nunca farão. Bom, uma coisa que eu me queria falar é sobre a questão de que muitas vezes dizem que está acontecendo uma coisa aqui, ó, que a Bíblia já previa, ou não sei o que. Só que essa coisa, na real, está na ordem cronológica errada que era para ocorrer. Por exemplo, há muitas coisas lá que eu não vou saber listar aqui, porque, enfim, né? Mas sabe-se que há muitas coisas lá que ocorrem depois do dito arrebatamento. Mas que muitas vezes crentes, que eu conheço, dizem que, olha só, essas coisas aqui, ó, que vêm depois do arrebatamento já estão acontecendo. Mas no caso do arrebatamento não ocorreu. Não está ocorrendo arrebatamento nenhum, né? Mas no caso, uma vez eu perguntei para uma pessoa que diz isso, mas no caso ela disse que está ocorrendo sem arrebatamento. No caso, quando a pessoa é arrebatada, é porque a pessoa cai e não tem mais pulso nenhum, por exemplo. Ela cai sem pulso nenhum, aí ela foi arrebatada. Mas se ela cair e tiver um pinguinho de pulso, aí não foi arrebatamento não. Mas no caso, isso é patético, né? Porque não tem como medir a droga do pulso da pessoa para saber se ela foi arrebatada ou foi morta só, ou morreu ali por uma causa ou por uma causa ou outra, né? Então, no caso, bom, arrebatamento não é visível, não tem como constatar isso em nenhum momento, isso é coisa de louco, sinceramente. Ou seja, no caso, a pessoa se constata que, olha só, essa coisa aqui está ocorrendo depois do arrebatamento, mas o arrebatamento não ocorreu,
não tem nada que indique isso, nada. Mas ainda assim, dizem que está correndo, ou ignorando que é aquilo ali, né, fazendo lá a descontextualização daquele momento, ignorando que era para ocorrer depois do arrebatamento, ou dizendo que não, já ocorreu já o arrebatamento, dizendo que não ocorreu. Sem falar que sempre, quem foi arrebatado é sempre a pessoa que o outro gosta. Nunca alguém que ele odeia, coincidentemente, né? Muita coincidência. E também, né, tenho certeza que se uma pessoa ou outra falar que tal pessoa foi arrebatada, sendo que essa outra pessoa não gosta, ela testemunhou que essa pessoa foi arrebatada e que essa outra pessoa não gosta dessa pessoa que ela falou que ela tá falando que está sendo arrebatada, essa outra pessoa não vai acreditar. Que nem eu. Arrebatamento é só psicológico da pessoa, basicamente. Bom, e outro retroativamento seria que quando uma coisa boa acontece com a pessoa, foi Deus. Quando uma coisa ruim acontece com a pessoa, foi a própria pessoa culpada daquilo, ou foi o diabo no caso, né? Mas muitas vezes, geralmente, culpa a pessoa mesmo. Por exemplo, quando a pessoa reza muito, ora muito, e tá, vai à igreja muitas vezes para se curar de uma doença incurável, e a pessoa não se cura da doença. Já perguntei isso a uma pessoa que eu conheço, que crê, né, e tal. E no caso, ela falou assim pra mim, mais ou menos. Ah, não, mas nós não conhecemos a pessoa de fato, que conhece a pessoa de fato é Deus. Ou seja, se eu falo para uma pessoa que a pessoa orava tanto, era tão crente naquilo, ainda assim não se curou, e Deus não agiu nela. Por quê? Ela fala, não, mas ninguém conhece a pessoa de fato, quem conhece é Deus. Ou seja, a mesma coisa da pessoa dizer, não, na real essa pessoa não era crente de verdade. Ela só se fingia ser crente, ela não cria de fato, ela se fingia, por isso que Deus não curou ela. É basicamente a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença de falar isso nessa situação, de fazer essa situação, do que só falar essa frase direta, basicamente. Ou seja, meio que a pessoa desrespeita o morto, entre aspas, né, vamos dizer assim, para defender Deus ainda assim, né? Para Deus não ficar no banco dos réus. Lembrei do livro do C.S. Lewis, que eu não li ainda. Quero muito ler alguns livros do C.S. Lewis. Enfim, quando for comprar. Bom, basicamente isso. Outra retroatividade, que não, quando é Deus, coisa boa é Deus, coisa ruim nunca é Deus. Nunca, jamais pode ser Deus. Mesmo na Bíblia, estando dizendo que de Deus vem todo bem e todo mal. E nenhum pardal cai sem sua consciência, por exemplo, né? Se eu não me engano. Ou seja, Deus sabe de tudo. Deus permite tudo, né? Mas mesmo assim, crentes dizem que de Deus não vem o mal. Mesmo a Bíblia dizendo que de Deus vem o mal sim, vem o mal e o bem. Mas beleza, enfim. Bom, agora o terceiro ponto que eu quero abordar aqui, que é sobre o ajuste fino. E no caso seria algo que prova a existência de Deus, o ajuste fino, porque o universo é finamente ajustado para existir, para nós estarmos aqui. E estamos aqui. No caso, eu vou falar do ajuste fino sobre o universo, não sobre a vida, porque caralho, porque o ajuste fino sobre a vida é meio que besta, digamos assim. Porque no caso disse que há 122 constantes para ter a vida, então, mas não são exatamente essas, porque, por exemplo, não precisaria necessariamente de luz para ter vida e tal, e no caso é bem inconstante essa métrica, não tem, a métrica é bem, não muito métrica, digamos assim, é bem variável, né? Não tem uma constatação ainda concreta da métrica os elementos necessários para ter vida na Terra, e muito menos vida que não seja terrestre, porque a gente não conhece formas de vidas diferentes do padrão terrestre, né? Se é que tem, vamos ver aí, né? Mas, por exemplo, também não precisa de oxigênio para ter vida, porque existem seres lá no subsolo da Antártida que não tem oxigênio lá e que eles respiram enxofre ou hidrogênio, outras coisas assim. Ou seja, não precisa ter vida somente com luz ou com oxigênio, por exemplo. Ou seja, 122 constantes aí da vida caem por terra, que é menos. Pode ser menos, aliás. E também pode se aplicar com mais outras aí, várias, que no caso eu não conheço, mas enfim. Pode se aplicar com mais muitas aí. Com mais muitas foi fora. Com mais algumas aí. Nossa, já. É uma coisa bem inconsistente a vida, né?
Mas no caso eu quero abordar mais profundamente, né, aqui sobre o ajuste fino que rege o universo, que rege as leis universais. Que se, caso fosse modificado um 0,000, sei lá quantos zeros, 1% de alguma coisinha ali, nada seria instável, tudo seria um desastre, nada existiria, ou coisa do tipo. Bem, no caso isso é bem contestável. Vamos aqui por partes. Bom, de fato, por exemplo, há simulações que mostram que se o universo fosse uma constante universal ali, fosse não sei quantos zeros, casas decimais diferentes, o universo poderia se desestabilizar e não existir, por exemplo. No caso, eu nunca vi essas simulações, tá? Eu não cheguei a ver, não sei nem como é que vê e tal, mas eu pesquisei e, de fato, aparentemente existe isso. Mas, no caso, essas simulações só dizem o que ocorreria se o universo fosse assim, mas não demonstram que o universo poderia ser assim. Não demonstra isso. Só demonstra que se fosse assim, ocorreria isso. Mas não demonstra que pode ou poderia ser assim. É tipo, mais ou menos, fazendo uma analogia aqui com utopia. Utopia diz que, olha só, se a sociedade fosse assim, ela seria incrível, ou coisa do tipo. Mas demonstra também, utopia também demonstra que a sociedade não pode, não poderia ser assim. Porque utopia que é não existente, né? Não, impossível ou coisa do tipo. Esqueci agora o termo correto. Mas que basicamente não existe. Ou seja, se fosse assim, seria bom. Ou ruim, enfim. Mas não poderia ser assim. Mas se fosse, seria assim. Deu pra entender mais ou menos? É meio que isso, basicamente. Essas simulações, esses ditos de que, olha, se o universo fosse 0,00 não sei o que lá, em tal coisinha, não poderia existir. Mas não demonstra que poderia ser assim. Porque, no caso, não poderia ser assim. Vou explicar um pouquinho melhor. E no caso, não vejo por que pensar que o universo poderia ser diferente do que é, ou, caso fosse diferente, seria impossível de existir. No caso, eu vou fazer dois pontos aqui, né? Que, no caso, o universo não pode ser diferente do que é, ou se fosse diferente, ele ainda poderia existir. Primeiro ponto, ele não pode ser diferente do que é. Uma das suposições aqui está correta, no caso. Eu não vou saber dizer qual é, né? Mas, enfim, segue aí o baile. Que no caso, o primeiro ponto é que o universo não pode ser diferente do que é. Vou fazer uma analogia. Por exemplo, dizer que o universo é finamente ajustado para ser como é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que o número π é finamente ajustado para dar exatamente o círculo. Que olha só como o número π é finamente ajustado para dar exatamente 3,1415 e tal. E se fosse diferente, não teria como ele formar um círculo perfeito. Olha só como ele é finamente ajustado para isso. E no caso, beleza. Se o número π não tivesse esse termo aí, esses números exatos, né, exatamente como são, de fato, não formaria um círculo perfeito. Formaria outra coisa. Mas para formar um círculo perfeito, precisa, obrigatoriamente, ter esses números aí. Não tem como ser diferente. É impossível ser diferente. Não teria como ter um universo em que o número π fosse, sei lá, 4,14. Não tem como isso acontecer. Ou seja, não é que o π é finamente ajustado para dar exatamente esse número, para então poder formar um círculo. É que para formar um círculo só pode ser assim, não tem como ser outro jeito. Ou seja, o finamente ajustado é afinado dentro das circunstâncias dos elementos que já formam aquela situação. O número π é um produto daquela situação, não é ele a causa daquilo ou ele foi projetado para ser assim, para virar aquilo. Não, ele é só assim porque só tem como ser assim. Não tem como ser outra coisa. Não tem como ser 5,14. E no caso, esse exemplo se aplica também, pode se aplicar também às leis que regem o universo. Não tem como ser diferente, porque senão não seria o universo. Não teria universo. Ou seja, não tem como ser assim. Só teria como ser do jeito que é, necessariamente, basicamente. Porque se fosse de outro jeito, não seria o universo. E no caso, como o universo é o universo, só tem como ser desse jeito, basicamente. Como o círculo é um círculo, né, tem esse formato de círculo, só tem como ser π. Como o universo é um universo, só tem como ser essas leis que regem ele nessa métrica aí que existe, basicamente, essa analogia.
Espero que tenha dado para entender mais ou menos ali o que eu quis dizer com o pi, o círculo, o universo e as leis regentes, né? Mas no caso, eu entendo que esse exemplo não é tão preciso assim, porque o pi é matemático e o universo seria mais físico. Mas enfim, eu acho que que isso é um bom exemplo, uma boa argumentação. Mas também existe outro ponto, que caso o universo desse para modificar nele as leis regentes, ainda assim poderia muito bem existir. Perfeitamente. Vamos lá. Bom, argumenta-se, né, que caso tal coisinha ali, ou tal leizinha ali, tal força e tal, fosse modificada, sei lá, a 1%, vamos trabalhar com isso, o universo não poderia mais existir como é, porque seria tudo diferente e tal, tudo mais. Mas no caso, na física, no universo e tudo mais, tudo tende-se ao equilíbrio. Não tem um negócio que fica mais para cá só porque sim para sempre. O negócio mais para cá vai se afastando, vai se aproximando assim até entrar ali no ponto de equilíbrio, mais ou menos assim. Essa é a argumentação aqui. E no caso, esse ponto de equilíbrio seria mais ou menos ali dizendo, né, ou exatamente, eu não sei, enfim, não sou especialista em física, mas enfim, esse equilíbrio seria o ponto zero, a soma zero, né, que no caso a soma de todas as forças é igual a zero na física, né? E no caso, o zero não é finalmente ajustado para ser zero. O zero é é o produto também das somas das forças, das leis, né, e tal, da física. Não é finalmente ajustado para ser exatamente zero, se fosse 0,1, não. Zero é o nulo. É a soma do negativo com positivo. Que as forças, né, que regem e que dão zero. No caso, aí, caso o universo tivesse uma leizinha que modificasse, sei lá, 1% da gravidade ou coisa do tipo, no caso, a gravidade iria se ajustar para somar zero de novo. Não teria como somar um positivo. Porque se somasse um positivo, significaria que tem energia ou força, enfim, surgindo do nada. E no caso, na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transmuta, tudo se molda, né? Então, ou seja, não teria como criar força. A força não se cria. Não teria como ter mais um ali na soma das forças, né? Só teria como ser zero. Ou seja, ou a gravidade iria agir de outro jeito, que ainda assim faria com que fosse possível ter planetas e tal, ou então, sei lá, as forças entrariam em equilíbrio. Por exemplo, se tem quatro forças e uma força que aumenta 4 pontos, digamos assim, esses 4 pontos então seriam redistribuídos para as outras três forças, que aí seriam um ponto para cada força. E no caso, a diferença entre cada ponto com um ponto seria zero. No caso, tenderia a zero e somaria a zero de novo. Ou seja, entraria em equilíbrio. Bom, esse papo meu doido aqui, a minha argumentação aqui, né, enfim, que eu acho que faz sentido. Porque eu acho que faz menos sentido ainda achar que seria possível na física ter força ou energia negativa, por exemplo, né? Porque se é possível movimentar, a mão de Deus movimentar para uma força, aumentar os pontos, digamos assim, também seria possível ele aumentar, no caso, diminuir a força, né? Para ter menos pontos. Ou seja, por exemplo, se ele girasse aqui um ponto e ficasse ponto fixo aqui, negativo, ele teria força negativa, porque no caso a força é zero, né? O ponto inicial, a força é zero, que soma todas as forças e tal. Aí no caso poderia somar tudo e ficar menos um de força, né? No caso, sumiria a força. No caso, para mim isso não faz sentido, né? Para mim não, nem para física, para nada, não faz sentido. No caso, sempre a força iria se ajustar ao redor e tal, a tudo, para entrar em equilíbrio e somar zero normalmente. Ou seja, não tem por que achar que o universo, com uma coisinha a mais, uma coisinha a menos de força, ficaria tudo uma bagunça e tal e tudo mais. Porque poderia sim entrar em equilíbrio, né? E tal. Então somar zero e ficar tudo nos conformes do jeito que tá. Não do jeito que tá, né? Porque certamente, sei lá, supondo que do nada a força gravitacional aumentasse 1%, sei lá, provavelmente aqui todo mundo ia morrer, né? Então, normal. Mas ainda assim o universo poderia continuar existindo, de boa. Né? E no caso, sei lá, outra civilização surgir aí no cosmos, ou sei lá, enfim.
mas ainda assim o universo poderia estar existindo perfeitamente, mesmo com um aumento ou diminuição repentina, que no caso seria Deus modificando, né? Porque foi ele que ajustou, então se ele tirar isso aqui, aí destrói tudo, mas no caso não, isso não acontece. Isso não aconteceria, né? Enfim, agora uma coisa mais simples, digamos assim, né? Que no caso é que meio que a, o espalhamento, esqueci agora o termo correto, da palavra da Bíblia, meio que o espalhamento geográfico, no caso, meio que faz parecer muito que é uma mentira de fato. Bom, eu pesquisei e vi que no tempo de Jesus ali, ou um pouco depois de que ele morreu, o local ali, Jerusalém, ou arredores assim, eu esqueci agora o nome do local, né? Sei lá, Israel, enfim. Esse local ali comportava cerca de 4 milhões a 6 milhões de judeus lá, no local onde Jesus habitou, onde Jesus vivia, onde ele pregou, onde ele fez milagres, tudo mais. Foi lá que esse local existia 6 milhões de judeus, ou 4 milhões, mais ou menos ali. Né? Não dá para ter uma precisão nesse caso. E no caso depois que ele morreu, que ressuscitou, que teve muitas coisas e tal, que teve multidões ali. Depois disso, estima-se que cerca de 20 mil a 60 mil pessoas se converteram lá no ponto do contexto de Jesus. 20 a 60 mil se converteram. Mas aos arredores, os ditos povos gentios, né, se não me engano, que é assim que se diz na Bíblia, os arredores se converteram muito mais. Muito mais. Se converteram muito mais nos arredores, que estavam fora de contexto, do que no centro do contexto em que Jesus habitou. E no caso, isso é meio estranho, né? Porque, por exemplo, imagina, você está ali na sua família, você conta uma mentira de alguém lá da família para sua família, e a sua família não acredita porque, sei lá, você contou uma mentira do seu pai. Você fala que seu pai é tal coisa, então ninguém lá da família acredita porque conhece seu pai. Mas se você conta essa coisa do seu pai para um desconhecido, para um grupo de desconhecidos ao redor que está fora do contexto familiar seu, se contar isso, é de se esperar que a pessoa acredite. Então não tem por que não acreditar. Porque ela não conhece a situação, não está no contexto. Ou seja, quem está no centro e tem de se a não acreditar, e quem está por fora e tem de se acreditar, é de se pensar que é uma situação que está se espalhando uma mentira. Tal qual é o cristianismo. Bom, e agora eu quero falar aqui o quinto e último ponto aqui do vídeo, né, sobre ateísmo. Que é que não existe de fato um porquê, uma razão de se constatar que tal coisa é Deus. Sempre que você chegar na conclusão de que é Deus, é porque você deu um salto lógico, ou foi desonesto na sua argumentação, no seu desenvolvimento de pensamento. Por exemplo, que eu vou citar aqui, né? Que no caso é o argumento do motor imóvel, que no caso é de Aquino, mas também de Aristóteles, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, que disse que é um motor imóvel, né, uma causa não causada no mundo, no universo, né? Porque tudo tem movimento. Se tudo tem movimento, é porque é algo que não se movimenta, movimentou a primeira coisa, que depois movimentou outra e tal. Enfim, é mais ou menos isso que se diz o argumento do motor imóvel. No caso, disse que o motor imóvel inicial é Deus, mas no caso isso é um salto lógico, porque não tem como você provar de fato que a partir do momento que existe um motor imóvel, logo esse motor imóvel tem que ser obrigatoriamente Deus. Não tem como você provar isso. No caso, hoje em dia, pela ciência, pelo que eu sei, né, é sabido que provavelmente esse motor imóvel, vou botar entre aspas, seria no caso flutuações quânticas que se passaram no vácuo quântico que regia ali o nada, digamos assim. E bem, no caso, esse ponto filosófico de Aquino e de Aristóteles é um ponto filosófico. Ou seja, filosofia não prova absolutamente nada. Nunca. O que ela faz é estipular pensamentos, né, ali críticos a respeito de alguma coisa e formular hipóteses que podem ou não ser a resposta para aquela questão. Por exemplo, citando Aristóteles, se eu não me engano foi ele que constatou isso também,
Ele constatou o motor imóvel, mas também ele constatou o átomo, né? Que no caso ele disse que o átomo seria uma partícula indivisível a menor possível. Mas no caso sabemos, no caso uma partícula física, né? Divisível a menor possível. E também quando eu era pequeno e me falaram que tudo no mundo é feito de átomos, eu achei que também seria isso, né? Uma partícula ali, tipo um tijolinho, uma bolinha, na real, eu pensei que era uma bolinha, assim, minúsculazinha assim, invisível, né? Que no caso é a menor partícula de todas, não tem como dividir mais do que aquilo. Mas no caso sabemos hoje que não, né? Que no caso o átomo é divisível sim, né? Existem outras questões lá que Aristóteles não poderia prever, né? Que tem elétrons, prótons, fissura atômica, fusão atômica, nuclear e tal. No caso, ele não poderia prever isso, né? Por isso que ele não preveu, não falou isso na sua filosofia, porque era um outro escopo da física que não tinha como prever. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que uma teoria filosófica pareça muito plausível, se encaixa perfeitamente com a questão abordada, que no caso seria o átomo, por exemplo, ainda assim ela pode estar completamente errada, porque pode ser outra coisa que nós não estipulamos ainda, que nós não temos a noção do que possa ser. No caso de Aristóteles não tinha noção do que era elétron, não tinha noção do que era nada dessas coisas assim, né? Se eu não me engano, eu acho. Quer dizer, a não ser que essas coisas já fosse Zeus, mas enfim, acho que não. No caso, eu não teria como ele concluir isso. Ou seja, uma pessoa que conclui que, não, o primeiro motor imóvel é Deus, ela não está certa. Não necessariamente, né? Que no caso, sei lá, vai que, mas não, no caso. Mas no caso, não tem como constatar isso porque não tem como a gente saber ainda do escopo da física que aborda, que embarca a origem do universo, né? No caso, nós temos ainda saber que pode ser flutuações quânticas, né? Ou algo do tipo, mas eu não sei, no caso. Eu tô falando como muito, extremamente leigo aqui, né? Ou no caso, diria melhor, extremamente ignorante aqui, da minha parte, sobre isso. No caso, eu não sei ainda se pode haver outros escopos da física, né? Que no caso tem a física newtoniana, asteriana e quântica. Não sei se pode ter uma física ainda menor do que a quântica, né? Vai saber. Não sei. Que talvez essa física explique o universo, a origem do universo, ou não sei, né? Vai saber. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a resposta pareça muito responsável por essa questão, ela pode estar completamente errada. Não é porque ela se encaixa que ela vai estar certa. Ainda mais se tratando de um campo filosófico, onde meio que é muito relativo as respostas. Muito relativas, porque não tem falsibilidade. Não tem como você provar na prática uma filosofia apenas no campo filosófico. Você tem que provar ela no campo da ciência. E no caso, não tem como você provar ainda, falsear essa teoria ainda de que é Deus, né? Não tem como você fazer um experimento científico e dizer que é Deus ainda. Ou nunca vai ter como provar, né? Porque Deus é um ser mitológico, no caso mesmo. Enfim, dá pra entender. Mas ainda assim, no caso, eu mantenho a minha posição de que não temos como saber ainda a origem do universo, por exemplo. Né? Mas no caso, não tem por que constatar que é Deus. A gente ainda não sabe, não tem porquê. Mesmo que a resposta se encaixe muito bem, não tem razão nenhuma para constatar isso. Mas no caso, eu ainda acho assim que, mesmo no campo do absurdismo, digamos assim, do absurdo, ainda assim é menos plausível ser Deus. Vamos lá. Bom, primeiramente duas coisas que eu vou abordar aqui. Bom, disse que tudo no universo tem uma origem. Tudo. No caso, tudo veio de alguma coisa. Tudo surgiu, né? Sempre. Tal coisa veio de tal coisa, que era tal coisa antes e tal. No caso, teria que ter uma exceção à regra. Porque no caso, tudo no universo, incluindo o próprio universo, surgiu. Teve um início. Você tem que ter uma exceção à regra, que no caso, essa exceção seria Deus. Mas não vejo nenhuma razão para constatar que seria isso. Porque acho muito mais provável, muito mais plausível, muito mais simples até, constatar que a exceção, essa regra de que tudo tem origem, é o próprio universo. É tipo assim, ó, tudo tem uma origem, o universo tem origem, logo ele teve que ser criado por alguém, e esse alguém é Deus. Por que não pode ser assim? Tudo no universo tem origem, o universo é exceção à regra. Por que não pode ser o universo exceção à regra e não Deus? Já que estamos no campo do absurdo, né, do sobrenatural, é muito mais plausível ser só o universo em si, existindo sempre,
do que um ser cósmico com poderes ilimitados e sapiência ilimitada e humanidade, ainda por cima, que sempre existiu ter criado o universo. Simples assim. E também outra hipótese que cai muito no absurdo, digamos assim, né? Mas que ainda assim é menos absurdo do que pensar num ser cósmico com superpoderes ilimitados, que sabe de tudo e tal, tudo mais, seria a questão de multiversos. E no caso, eu vou fazer aqui uma linha filosófica para demonstrar que é muito mais plausível ter multiverso do que Deus. Também para demonstrar que não é porque eu sigo uma linha filosófica plausível que essa linha filosófica está certa. Que é assim, basicamente. Nós nunca vimos um buraco negro explodir. A única coisa que sabemos é que o buraco negro se evapora e tal, enfim, outra coisa. Mas nós nunca vimos ele explodir. E sabemos de duas coisas. Sabemos que o universo começou de uma singularidade, que era um pontinho onde carregava toda a massa do universo, a energia do universo, num pontinho só, né? Que no caso não estava ainda em forma de energia, nem de massa, nem de nada, estava em outra coisa lá, em outro formato. Aqui, a singularidade do universo. E sabemos que das poucas coisas que sabemos do buraco negro é que ele no seu centro possui também uma singularidade, em que comporta toda a matéria que ele sugou. Singularidade do universo, singularidade do buraco negro, e nós nunca vimos um buraco negro explodir. Logo, concluo que, na realidade, o universo era um buraco negro que explodiu. E de toda a matéria que o buraco negro que vivia antes sugou, se expandiu, somos nós, o universo. E no caso, nós, no universo, estamos dentro de outro universo que possui outros buracos negros que sugam muita coisa também, que também pode explodir a qualquer momento. E também eu posso até ampliar ainda mais e dizer que esse universo, ao qual estamos dentro de outro universo, está dentro de outro universo e assim fazer um exponencial infinito de universos multiversais que possuem multiversos dentro, que possuem multiversos, que possuem multiversos e assim infinitamente. Posso supor isso com base numa linha filosófica. Significa que o universo existem de fato multiversos? Não, porque a única coisa que eu fiz foi constatar pensamentos com base numa linha filosófica que eu mesmo formei aqui. Eu não provei nada. Tal qual Aquino ou Aristóteles não provaram nada, só filosofaram, tal qual eu. E no caso, com base nos conhecimentos científicos que nós temos hoje em dia, eu acho muito mais provável da minha hipótese ser a correta do que a deles. Mas enfim, significa que eu tô correto? Não. Mas significa que também que eles não estão corretos, que eles só filosofaram, tiveram uma linha de pensamento, tal qual eu tive agora uma linha de pensamento. Enfim, ou então se eu tiver provado que multiversos existem, então me dê um Nobel de Física, né? Porque, caramba. No caso, relaxa, não provei nada não. Nada. Enfim. Este foi o vídeo, basicamente. No caso, como eu falei anteriormente, vou fazer outro vídeo, em outro momento, abordando sobre ética e moral no ateísmo, né? Na descrença de Deus e do sobrenatural. Que no caso, não sei se deu pra perceber no vídeo, mas eu não creio em nada. Absolutamente nada. Nem Deus, nem fantasma, nem espírito, nem demônio, nem anjo, nem nada de cunho sobrenatural. Para mim, a única coisa que existe é natural. Nada é sobrenatural. Nada. Absolutamente nada. E, muito mais posteriormente, né? Eu vou também fazer uma série de vídeos, pretendendo, pelo menos, fazer uma série de vídeos falando sobre a Bíblia, enquanto eu leio a Bíblia, né? No caso, eu tenho aqui uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante. Aqui, no caso, a Bíblia evangélica, né? Aqui. No caso, eu pretendo, né? Ler as duas ao mesmo tempo, para também pegar a tradução. Porque eu sei que tem muitas diferenças de tradução aqui. Muitas mesmo. No caso, eu quero ler as duas ao mesmo tempo aqui, para também já ir vendo quais são as diferenças de tradução de cada uma. E também para, sei lá. Porque eu sei que muitas vezes a pessoa lê uma coisa e depois esquece de outra coisa lá atrás, e depois mesmo que liga na mente aquilo ali e meio que faz sentido. Mas no caso. Porque eu sei que tem muita história aqui da Bíblia que não faz nenhum sentido, assim, de conexão mesmo, da história, com os fatos da história consigo mesmos. Muita coisa. No caso, se eu ler duas vezes
talvez a Bíblia, acho que vou me entender melhor nesses fatos aí, nessas contradições e nessas incoerências bíblicas, né? E no caso, isso aqui é um projeto que eu quero fazer, né? De ler a Bíblia para fazer vários vídeos aqui e tal. Enfim, vamos ver aí se eu vou ter saco para fazer mesmo vários vídeos aqui da Bíblia. E bem, também outra coisa que eu queria falar, né, é que eu quero muito fazer aqui uma sériezinha de avaliações, digamos assim, resenhas de livros que eu tenho um contraponto a fazer. No caso, né, porque eu já pensei até em fazer, por exemplo, uma série de videoaulas, digamos assim, sobre alguns livros que eu tenho aqui, que eu vou ler. No caso, pretenderia fazer um vídeo para cada capítulo de cada livro aqui que eu leria. No caso, por exemplo, eu pretenderia ler esse livro aqui, Origem das Espécies, né, e fazer um vídeo para cada capítulo do livro. Mas no caso, eu acho que ficaria meio que sem graça, né, isso aí, porque, sei lá, seria só eu explicando aqui, no caso, eu com meu gracejo gaguejante, né, incrível. Seria só eu explicando um pouco do conteúdo do livro e tal, não teria ilustração porque eu não edito meus vídeos, tudo mais, e no caso, acho que seria meio chato e seria meio desmotivante, não seria legal, de fato, fazer um vídeo assim, uma série de vídeos assim, de livros, explicando cada capítulo aqui do livro Origem das Espécies, por exemplo. Nem, sei lá, desse livro aqui que eu tenho, que é um livro independente que eu ganhei, né, que é o 2 de julho, né, sobre a Bahia aqui. E também seria meio chato fazer um vídeo sobre isso aqui, porque não tem imagem aqui para passar na tela e eu não quero editar vídeo nenhum, não quero, isso aqui é só um hobby que eu faço no meu canal, isso aqui não é nada profissional, né, e tudo mais. E no caso aqui também teria aqui o Cosmos, que eu queria muito ler também, aqui para fazer vídeo, mas não, acho que não quero mais fazer, acho que não vou fazer, né? No caso, eu faria aqui um vídeo para cada capítulo do livro. A não ser, sei lá, que o capítulo for curto, então aí dá para explicar muito bem, sem imagem nenhuma. Que no caso aqui no livro também não tem imagem, né? Mas deve ter a descrição aqui gráfica do que ele está explicando. Então, mas, sei lá, se for legal de fazer um vídeo, talvez eu faça, mas a princípio eu não faria, né? E também tem um livro aqui, né, que eu não vou fazer nem fudendo nenhum vídeo, que é esse livro aqui gigantesco, que é a riqueza das nações, né? Do Adam Smith aqui, que é um calhamaçoaço, né? Aqui e tal, também não vou fazer nem fudendo vídeo. O único livro que talvez eu faria vídeo para explicar mesmo, para não ter nenhum contraponto, seria esse daqui, né? Do de dinossauro, porque eu adoro dinossauros, né? Aqui, ó. Aqui a extensão que era dos dinossauros. Talvez eu faria um vídeo desse livro aqui, mas também acho que seria meio chato, porque não tem imagem para ilustrar o dinossauro que eu tô falando, ou algo do tipo. Né? Não sei qual seria a graça de fazer um vídeo assim. Até desisti, já desisti já. No meio da proposta já desisti. Bom, no caso, o único livro aqui que eu acharia legal fazer um vídeo só concordando, ou enfim, ou não também, né? Vai saber, eu não li ainda. Seria esse daqui. Né? Como eu falei antes, o essencialismo é um humanismo, que no caso é uma filosofia ateísta, né? Até onde eu sei, humanismo, né? E tal, existencialismo e tal, tudo mais. É uma filosofia ateísta, no caso eu não sei ainda como é que é, né? Não entrei ainda no negócio. Mas, no caso, eu suponho que vai concordar com muita coisa que ele fala aqui, né? E tal, e tudo mais, enfim. E é isso. E no caso, talvez eu faça um videozinho fazendo um acordo, né? Uma concordância com esse livretinho aqui de nada que eu ganhei lá na minha faculdade, que é na UNEB, né? Que eu ganhei. Um sorteiozinho. Não é sorteio, mas enfim, dane-se. No caso, eu ganhei esse livro aqui, que se chama Sociedade do Fracasso e da Frustração, né, de um professor de lá, que dá aula no meu departamento, inclusive, que é esse aqui, né? Então, Carlos Alberto de Nóbrega, mentira, Carlos Alberto Orge Pinheiro. No caso, eu leria esse livro aqui, né, que é um livro super curto. Nossa, é ridículo de curto esse livro aqui. Olha o tamanho da fonte. Tem só 30 páginas de texto isso aqui. É muito curto. Dá pra fazer um vídeo até interessante, eu acho. Porque também dá pra pesquisar um pouco. Porque no caso, se eu fosse fazer um vídeo disso daqui, né, eu demoraria pelo capítulo e ainda teria que pesquisar um pouco mais. Então, pra me inteirar mais informações e tal, seria meio chato de fazer, né? Eu tenho preguiça e... Enfim, tá de cabeça pra baixo. O livro tá de cabeça pra baixo, mas é assim, ó. Aí, pronto, agora sim. No caso, nesse daqui, eu posso ler rapidão, né? E fazer um vídeo e pesquisar um pouquinho antes até. Pra me inteirar mais no conteúdo, né? Acho que seria mais legal um vídeo com esse livreto aqui. Também o fato de ele ser da UNEB, acho que torna ele até especial. Também eu estou pretendendo fazer vídeos de refutando livros, né? Fazendo contrapontos a livros. Que eu
que eu tive essa ideia para fazer primeiramente com um livro que eu quero comprar ainda, que é um livro que se chama Não Ter Força Suficiente para Ser Ateu. Que é um livro aí que eu quero muito comprar e tal, para ler, para ver o tanto de bosta que fala lá. Tô brincando. Mas no caso, para ler lá, para fazer os contrapontos e tal, fazer um vídeo. Foi daí que eu pensei. Fazer um vídeo para cada capítulo do livro, né, para me inteirar ali bastante do conteúdo, pesquisar um pouco e tal. Aí no caso, seria mais legal um vídeo assim, porque eu estaria contrapondo, né? Estaria dando treta ali, digamos assim, né? Já um livro assim, eu só iria concordar com tudo que tá aqui, porque isso aqui é um livro de estudo mesmo, não é um livro de opinião, né? Religião não é fato. Enfim. Aí no caso, desse livro aí que eu quero comprar ainda, né? Ainda não comprei, eu tive a ideia de fazer mais vídeos sobre livros que eu vou fazer contraponto. E no caso, tá aqui alguns aqui que eu posso fazer. E no caso, acho que eu vou fazer só de três aqui, porque um aqui é grande. Eu não quero fazer desse grande, porque eu tenho preguiça. E também não tenho muito saco, mas enfim. Aqui, três aqui que eu quero muito fazer mesmo, que eu vou fazer de fato. Quero muito fazer esses três aqui. Né? Deixa eu pegar aqui o grande logo pra mostrar. Um grande que eu não acho que eu não vou fazer não, mas que eu poderia fazer também, que é esse daqui, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do autor John Reed, né? Que no caso ele é um americano comunista, que ele relatou ali 10 dias que a União Soviética foi fundada, basicamente. No caso, eu poderia aqui refutar, ou refutar não, né? Muito forte esse ponto. Contrapor aqui alguns pontos que ele cita aqui no livro dele, que é um livro gigantesco que eu tenho preguiça de ler. Enfim, né? Eu acho que não vou fazer vídeo desse aqui não, porque é muito grande. Eu refutaria cada dia, eu acho. É, até que daria, né? Até que era um formato, refutar cada dia aqui do livro. Cada vídeo refutar um dia. Mas, não, enfim, deixa aqui. Mas eu vou ler esse livro algum dia, mas não vou fazer vídeo não. Enfim. Mas, três livros, além do o livro Não Ter Força Suficiente para Ser Ateu, mais três livros que eu quero refutar assim. Refutar não, contrapor, sempre esqueço. Contrapor é esses aqui. O primeiro é uma historinha, inclusive, né, que é de um filósofo que eu adoro bastante, que eu li um livro dele só, mas gostei bastante do livro que eu li dele, que é esse daqui. A história de Geni, ou enfim, ou O Ateu e o Sábio, que no caso aqui é um livro que se contrapõe ao cristianismo e ao ateísmo, né, para promover o deísmo, no caso. Mas enfim, no caso eu quero ver que é bosta que vai falar do ateísmo, tá? Tô zoando. Mas eu quero ver aqui também por que, que o título do livro não é o ateu. Aliás, por que, que o título do livro não é o sábio, mas sábio ainda, né? Por que, que não é? Né? Aqui e tal. Enfim, quero ver aqui que eu vou ter tempo para falar sobre o ateísmo e tal, e contrapor aqui, né? Defender minha tese, tudo mais aqui. Esse livro aqui, que é um livro bem curtinho, tem 80 páginas só, bem curtinho. A fonte é meio pequenininha, mas dá para ler e tal, de boa. Enfim, quero muito ler aqui esse livro aqui. Tô bem curioso para ler esse livro aqui mesmo. Pra ver o que o Voltaire falou aqui. O que ele falou de mal aqui de mim, né? No caso, outro livro aqui que eu quero muito fazer um vídeo contrapondo ele é este daqui. Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Engels. No caso, aqui tem várias coisas para se contrapor, né? Aqui do regime comunista. Enfim. No caso, é um livro bem curtinho, né? Que tem 44 páginas, mais ou menos. No caso, o livro mesmo, no caso. Não o extra que vem com ele. No caso, o livro aqui vem com os extras. Aqui, ó. O livro, o livro começa aqui, mais ou menos, na página 61. Aqui, 61. Dá pra ler? 61. Aqui termina no final mesmo. Aqui tem 40 páginas, mais ou menos. Na real, isso aqui meio que um panfleto, né? Não sei, um panfleto, um artigo, assim, uma coisa do tipo. Não é muito bem um livro de fato, mas formou aqui. Deixaram aqui em formato de livro, basicamente. Aqui no caso, essa parte aqui eu não leio porque, enfim, é coisa histórica e tal, sei lá. Até que poderia ler, mas. Acho que eu vou ler, acho que eu vou ler. Eu já li esse livro aqui, no caso, eu vou fazer uma releitura. Mas quando eu li pela primeira vez, eu não li essa parte aqui. No caso, eu poderia ler essa parte aqui e depois reler essa parte aqui também. Pra me inteirar mais, né? É importante, sim. É muito importante isso. No caso, eu vou reler aqui o livro e vou fazer um contraponto ao livro. Depois de estudar bastante também, para poder contrapor, né? Enfim, aqui o Karl Marx. Inclusive, uma coisa que eu já queria falar sobre esse livro aqui, de ruim, é que ele não tem orelha. Eu achei isso um absurdo, não ter orelha. Enfim. E o último livro aqui, que eu acho que vai ser o primeiro que eu vou fazer um vídeo, inclusive, contrapondo, que é o mais curtinho aqui, eu acho.
Ou então eu vou fazer o primeiro vídeo do Cândido do Voltaire, sei lá. Tanto faz. Esse daqui é o último que eu quero fazer vídeo. Mas esse daqui talvez seja o primeiro, que é o Pequeno Manual de Racista, aqui da Djamila Ribeiro. No caso, eu já li esse livro aqui, vi algumas coisas ali que eu não gostei tanto, que eu não concordei tanto, né? E gostaria de fazer um vídeo contrapondo aqui ela, respeitosamente, claro, né? Enfim, sempre respeitosamente, né? Fazendo brincadeirinhas ali também, umas provocações e tal, nada demais, né? Provocações são sempre boas, mas nada demais assim. E enfim, tá aí. No caso, esse foi o vídeo. Se alguém viu até aqui, ninguém tá vendo, né? Mas beleza. Beleza, deixou o like, compartilha. E valeu.